Olá, queridos, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira. Hoje, quinta-feira, 26 de junho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, missionária Lourdes amada. Tudo bom? Que bom você aqui com a gente. Rafaela, Dai. Rafael, WF, queridos amados de Sara, olá. Bom dia com Jesus, bom dia. Queridos, que em nome de Jesus essa seja uma quinta-feira muito abençoada para todos nós, que essa seja uma quinta-feira onde a gente busca mais o nosso Deus, que essa seja uma quinta-feira onde a gente deixa para trás verdadeiramente aquilo que a gente precisa deixar para trás e avance para as coisas que estão adiante de nós. Queridos, lembrando sempre que cada dia, cada amanhecer é uma página em branco, uma página nova na nossa vida e que a gente saiba tomar as melhores decisões guiadas por Deus, que a gente permita que isso aconteça na nossa vida, que a gente permita ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, que a gente peça discernimento para Deus e que Ele esteja sempre conosco em cada respirar nosso, em cada decisão nossa. Então hoje, queridos, é o dia de você se jogar nos braços amorosos de Jesus. Hoje é o dia de você entregar essa ansiedade, essa aflição, essa angústia, essa dor, seja lá o que for, nas melhores mãos possíveis, nas mãos do nosso Senhor Jesus, nas mãos daquele que não existe impossível. Queridos, hoje nós vamos falar sobre, como eu falei ontem, né? Nós vamos falar hoje sobre a passagem de Jesus tentado no deserto. Nós vamos ver que no deserto, Jesus não negocia a identidade dele. Ele permanece firme, ele permanece fiel, ele não cede às tentações e Jesus é o nosso grande exemplo. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Márcia, Dai, Kelly, Paulo. Bom dia também, Rafael. Bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse dia que está começando agora, por essa abençoada quinta-feira. Obrigada porque esse é um dia único, um dia especial. Não haverá outra quinta-feira, 26 de junho de 2025. E ajude-nos, Pai, a dar o nosso melhor nesse dia e a andar conforme a sua palavra, em bondade, em amor, em compaixão, em misericórdia. E que a gente, Pai, jamais se canse de fazer o bem, jamais se canse de plantar boas sementes, Pai. Renove nesse dia nossa força, renove nosso dia nossa fé, renove nesse dia, Pai, a nossa esperança de que o melhor sempre está por vir. Obrigada, Pai, por nos dar motivos para seguir em frente. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por cicatrizar a nossa alma. Pai, por favor, nós pedimos nesse dia para que o Senhor toque no coração das pessoas que nesse momento estão chorando, estão tristes, desiludidas, estão com seus corações esmagados, despedaçados, estão dilacerados. Senhor, nós oramos por essas pessoas nesse momento. Oramos, Pai, para que elas tenham sua alma cicatrizada, que elas tenham seu coração restaurado, revigorado, suas forças renovadas nesse dia, Pai. Que o Senhor dê força a elas para que elas sigam em frente, para que elas possam avançar, Pai, com as coisas que o Senhor tem para elas na vida delas, Pai. Sabemos, Pai, que tudo podemos no Senhor, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. E nós oramos também, Pai, pela paz no mundo. Oramos, Pai, para que seja feita sempre a sua vontade, Pai, que a sua vontade prevaleça sobre a nossa vida, que a sua vontade prevaleça sobre o planeta Terra e em tudo, Pai, em todo o universo. Obrigada, Pai, por ser aquele que jamais nos deixa, jamais nos abandona. Agradecemos por ser o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Obrigada, Pai, porque
O Senhor nos dá motivos para rir novamente. O Senhor enche os nossos lábios de riso. Obrigada, Pai, por encher a nossa vida de alegria, a nossa vida de paz, a nossa vida de amor. Nós agradecemos, Pai, por tudo o que o Senhor fez, faz e fará na nossa vida. Queremos renovar nesse dia, Pai, a nossa palavra e dizer, Pai, que o Senhor é bem-vindo na nossa vida, o Senhor é bem-vindo no nosso coração, o Senhor é bem-vindo no nosso lar. E reafirmar que sem Ti não somos. Obrigada por tudo, nós Te amamos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Não apenas com os lábios, mas acima de tudo, com o nosso coração, com o nosso comportamento, com as nossas escolhas, decisões e atitudes. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, Rubi, precioso de seu Jesus, Giza, Mauro, Bibi, bom dia. Queridos, esse é o dia que o Senhor agiu, alegremos-nos, exultemos nesse dia, essa página em branco que nós temos hoje, essa quinta-feira única, exclusiva, maravilhosa, especial, 26 de junho de 2025. Queridos, nós muitas vezes vamos parar em alguns lugares que a gente não entende. Mas nós, quando estamos firmados em Deus, a gente confia em Deus para tudo. E pode ter certeza que depois que passa esse momento de desafio, depois que passa essa circunstância, ou seja lá o que for, a gente olha e vê, meu Deus, como eu realmente precisava passar por isso. Meu Deus, realmente como eu reconheço o Senhor em cada dia, em cada hora, em cada minuto daquela situação. E nós agradecemos a Deus, nada foge do controle do nosso Deus, queridos. E lembrando mais uma vez que todas as vezes, todos os dias, nós tomamos decisões sobre permanecermos no Senhor ou sobre não permanecermos, sobre não seguirmos conforme a palavra dele. E queridos, hoje nesse dia, nós vamos ver aqui na nossa live, lá em Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 11, Jesus sendo tentado no deserto. Nós já vimos, claro, essa palavra algumas vezes aqui na live, mas essa palavra, amados, é importante a gente sempre lembrar dela, lembrando que a palavra de Deus ela é viva. Ela pode falar com a gente no nosso coração de um jeito hoje e dali a pouco ela fala de uma outra forma, ela se revela a cada um de nós de uma outra forma, de uma outra maneira. Então vamos ver essa passagem, vamos ver que Jesus no deserto, ele não negou a sua identidade, ele não negligenciou quem ele era pela circunstância que ele estava passando, pela circunstância que ele estava enfrentando. E Jesus é o nosso grande exemplo. Assim como Jesus é, nós somos e nós renovamos todos os dias o nosso entendimento através da palavra de Deus viva e eficaz, que vem como uma flecha no nosso coração e transforma a nossa vida. Tá bom, queridos? Eu vou ler aqui mais uma vez dizendo, Mateus 4, do 1 até o 11. Depois vamos fazer algumas considerações sobre esse aprendizado do dia de Jesus para a nossa vida, para o nosso coração. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Queridos, quantas passagens, quantos aprendizados, ensinamentos poderosos que renovam a nossa fé, renovam a nossa força nesse dia. Nós encontramos nesses 11 poderosos versículos de Mateus 4, do 1 até o 11, onde Jesus, no deserto, não negocia a sua identidade para favorecer uma circunstância dele. Jesus sempre soube quem ele era, queridos, e nós precisamos também ter sempre certeza de quem nós somos em Deus, que Deus está sempre com a gente, que Deus jamais nos deixa, jamais nos abandona. E outra, queridos, assim como Jesus combateu todas as tentações com a palavra de Deus, assim também nós devemos fazer quando algo acontece, quando algo sai do eixo, quando algo sai do prumo, quando estamos no deserto. Nós devemos combater todas aquelas tentações, todas aquelas sugestões daquilo que parece maravilhoso, mas não é, está bem fora da palavra de Deus. Combater com a palavra de Deus. Mas o que a gente acaba vendo, queridos, aqui que nem, por exemplo, aqui na primeira passagem, né? Onde o diabo tentou Jesus com necessidade física. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Necessidade física, porque Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Então a gente fica aí alerta, porque muitas vezes ele vai fazer isso, vai tentar atacar a nossa necessidade física. E não necessariamente estamos falando de comida, alguma necessidade física nossa. O diabo vai tentar exatamente nos atacar ali. Então que a gente esteja até alerta e vigie. Assim como Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o nosso verdadeiro alimento, é aquilo que nos abastece, aquilo que nos sustenta em todas as áreas, em todas as esferas, em todas as camadas da nossa vida. E veja que ele tenta distorcer a palavra de Deus. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E aí ele cita o Salmo 91. E quantas vezes a gente vê, queridos, pessoas citando a Bíblia, pessoas citando a palavra de Deus, mas aqui a gente vê o diabo citando a palavra de Deus, tentando distorcer as coisas, tentando ferir a nossa identidade, tentando atacar a necessidade física, ou como aqui, tentando distorcer a palavra de Deus para mostrar poder, para tentar, né? Porque tenta, mas não consegue. Para tentar mostrar poder, distorcendo a palavra de Deus. E ainda por cima, usando a Bíblia. Então, o próprio Espírito de Deus é que vai nos acalmar, vai nos dar discernimento. E ele vai nos mostrar, queridos, assim como ele mostrou aqui certamente para Jesus também, que estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ele combateu dizendo, Jesus respondeu dizendo, também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E a gente vê tantas e tantas e tantas vezes as pessoas distorcendo a palavra de Deus, as pessoas usando a Bíblia para parecer muito, muito perto de Jesus, um grande entendedor da palavra. E a gente vê também pessoas falando: coloque à prova o seu Deus. Mas o que Jesus está dizendo para a gente aqui é outra coisa. O que Jesus está dizendo também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então, fiquem com aquilo que Jesus está ensinando para a gente. E ele tenta oferecer glória sem cruz, dizendo, mostrando os reinos do mundo, o seu esplendor, e dizendo para Jesus: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Promessas, promessas, promessas vazias, promessas
querendo oferecer glória, querendo oferecer, nossa, eu vou colocar tudo isso na palma da sua mão, se você me prostrar, se você me adorar. Agora imagina o alto custo disso, queridos, a gente já sabe o custo que isso vai ter para aquela pessoa se ela ceder. Então não ceda assim como Jesus fez aqui, e Jesus é que é o nosso maior exemplo para todas as coisas. Jesus diz: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E o que foi que aconteceu? Então o diabo o deixou. E os anjos vieram e o serviram. E é exatamente o que a gente encontra também lá em Tiago, onde diz: resistam, se submetam a Deus. Primeira coisa, se submeta a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas tem pessoas que ficam ali pensando no diabo de noite e dia, assustada, apavorada, esquecendo-se que o nome de Jesus está acima, esquecendo que Jesus combateu com a palavra de Deus e assim também nós devemos fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai fugir, ele vai sair, porque ele tem que fazer isso, queridos. A palavra de Deus, ela tem poder. Agora, o nosso comportamento no deserto, a nossa mente firmada em Jesus no deserto, diz muito a respeito de quem nós somos em Deus, de como está a nossa identidade. E veja que aqui ele também tentou atacar a identidade de Jesus como sendo filho de Deus. Ele falou: se és o filho de Deus, se és o filho de Deus. Então ele tentou atacar, assim como a gente sabe que acontece com a gente também, quando estamos passando por algum desafio. Será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que Deus está me notando? Será que Deus me ama? Será que tudo isso é verdade? Será? Mas não é essa a postura que Deus espera de nós. É uma postura firme. Assim como Jesus, até porque temos aqui... O que eu faço nessa situação? Estou no deserto, estou sendo tentado, o que eu faço? Está aqui a palavra. É só você seguir. E você vai seguir não sozinho. Você vai seguir com a ajuda do próprio Deus que está em você, que habita em você. Agora vejam também uma coisa interessante, queridos. Um versículo acima da gente começar o capítulo 4, que é Mateus 3, versículo 17, a gente vai ver Jesus sendo batizado, saindo da água, e o versículo 17 vai dizer assim: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Deus tinha acabado de firmar ainda mais a identidade de Jesus como filho amado. Não simplesmente filho, mas filho amado. E aqui Satanás tenta ferir ou tenta atacar a identidade de Jesus dizendo: se és o filho de Deus. Então, primeiro, ele tentou atacar com dúvida se é realmente filho de Deus. Agora veja que Deus tinha acabado de dizer: este é o meu filho amado. Então, como ele poderia ter tentado aqui? Se és o filho amado de Deus. Se és o filho amado de Deus. Mas não, ele tentou atacar a identidade de filho. Mas veja, amados, que Jesus já tinha recebido todo esse amor de Deus. E exatamente assim também acontece na nossa vida, queridos. Nós também já somos fortalecidos por Deus antes de acontecer qualquer coisa. Nós somos tomados pelo amor de Deus que nos cobre, nos revigora, nos fortalece. Antes de entrarmos em alguma situação assim, para que a gente saiba que Ele está com a gente, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Então que a gente jamais ceda, queridos, às tentações, especialmente quando estamos em momentos que a gente considera com os nossos olhos naturais desafios, que a gente enxerga como obstáculos, que a gente enxerga como um deserto, de repente em toda a sua vida, de repente em alguma área da sua vida. E você fala: meu Deus, peça para Deus, fala: Senhor, me ajuda nessa área, fortalece a minha identidade nessa área, que acima de tudo eu não ceda quando eu estou no momento assim, que eu não me afaste do Senhor, que eu não ceda para uma circunstância momentânea, que às vezes, queridos, coisa de uma semana, 2 semanas, um mês, um parzinho de dias, vai ser resolvida da maneira certa, do jeito certo, no tempo certo, exatamente da maneira que tinha que ser, nem antes, nem depois, na hora certa, porque Deus não erra a data, queridos. Agora, a nossa data é diferente da dele. Então, enquanto aguardamos, como que a gente está esperando no Senhor? Esperando firmados
meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, combatendo pensamentos que vêm, sugestões malignas que vêm com a palavra de Deus, botando tudo isso para correr, ou estamos ali rolando nisso tudo, rolando na dúvida, cedendo a coisas que a gente nunca deve ceder, depois fica ali sentindo triste, amargurado, infeliz, porque fez alguma coisa que sabe que desagradou o coração de Deus, não porque ele impõe, mas porque nós queremos fazer o certo. Nós queremos, amados. E claro, a Bíblia nos diz que a gente pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo. Então a gente sabe que pecando, rolando no pecado, naquele pecado de estimação, rolando em coisas que a gente não deve fazer, a gente entristece. Porque Ele está com a gente para nos guiar a toda a verdade, para nos guiar às coisas boas, para nos firmar, entendermos que nós já temos tudo, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece, a transformar a nossa mente diariamente. Romanos 12:2, não se amolde ao padrão desse mundo, mas em tudo transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é loucura para as pessoas do mundo é o que é para Deus. Pode ver, queridos, pode ver. A gente acha que vai ser, não, pelos meus olhos naturais, vai ser assim, 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 assim. Deus sempre faz completamente diferente com pessoas inimagináveis. Ele faz alguém lembrar da gente anos e anos e anos sem ver a gente. Ele, vai lá, toca no coração daquela pessoa e de repente a mensagem chega, o telefone chama. Toca. Deus usa as coisas loucas, as loucuras do mundo para confundir as sábias, as coisas sábias. E também aqueles que se acham muito sábios. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Quem sabe de tudo é Ele, queridos, é Ele. E Ele derrama o amor dEle no nosso coração. Ele quer que a gente entenda através dessa palavra poderosa que está aqui escrita para que a gente saiba o que fazer, que nós somos filhos amados, que nós até podemos ser tentados, mas a forma como a gente combate essa tentação é que diz muito a nosso respeito, quem nós somos em Deus. E, acima de tudo, se estamos preparados para irmos para o próximo nível, para uma próxima fase. Será que estamos? É na prática que a gente vai dizer. Com a nossa condução das coisas que acontecem na nossa vida. É a forma como a gente toma as nossas decisões. É a forma quando algo sai diferente daquilo que a gente imaginava, planejava. A gente vai ficar ali reclamando. Ou a gente vai agradecer por mais uma oportunidade de aprender com Deus. A gente vai agradecer por mais uma oportunidade sobre como não fazer. A gente vai agradecer por mais uma oportunidade que nós temos de ficar mais perto de Jesus, de conhecer mais a Deus. Então, a forma como nós vamos agir na prática diz muito sobre como nós estamos na nossa vida espiritual, como nós estamos realmente com o nosso coração voltado e inclinado para Deus. Cedendo tentações, cedendo sim que a gente deve dizer não que a gente deve dizer sim, cedendo a tudo e todos, cedendo essas sugestões, cedendo as coisas que o mundo acha incrível, sensacional. Então vou fazer também. Veja que Satanás tentou oferecer glória sem cruz, queridos. Jesus sabia por tudo que ele tinha que passar para que o Pai fosse glorificado no Filho. Então, queridos, Deus está sempre com a gente. Agora, nós estamos sempre com Ele? Como que nós reagiríamos? Pensando que isso não aconteceu apenas com Jesus, isso acontece com a gente também. Então, quando a gente lê, imagina você no lugar. Imagina o que você faria. Se coloque no lugar de Jesus nessa passagem. E veja, a cada sugestão, a cada provação, a cada tentação, se coloque no lugar de Jesus e imagine, naturalmente, sem forçar, sem máscara, nada. Imagine verdadeiramente o que você diria, ao invés do que Jesus disse, o que você diria para Satanás. Pois é exatamente isso que nós estamos fazendo. A circunstância de jogar um penhasco,
de transformar a pedra em pão talvez seja diferente. Mas no fundo a razão é a mesma. Nos afastar de quem nós somos em Deus, nos afastar dos planos que Deus tem para cada um de nós, nos afastar da missão que nós temos, abalar a nossa identidade de filho, de filha, amado, amada, de pessoas completamente amadas, que nós não somos um desconhecido para Deus, nós somos filhos amados de Deus. Ele sabe exatamente quem nós somos, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, antes da gente nascer Ele já sabia qual que era o nosso propósito, Ele já viu o nosso coração, Ele já viu toda a nossa vida. E Ele faz questão sempre de nos lembrar desse amor, porque Ele é amor. Ele está em nós e nós também estamos inseridos nele. E Ele quer que a gente conheça as maravilhas desse amor. Então, queridos, não ceda. Veja o que você falaria aqui se você estivesse no lugar de Jesus. O que você falaria? E veja o que você anda falando nesses dias de hoje. O que você anda pensando nesses dias de hoje. Como que vem sendo o seu comportamento quando o deserto vem, quando a tentação chega, quando a sugestão do que parece maravilhoso. Não, vai por esse caminho aqui, vai por esse atalho aqui. Esse atalho vai fazer você chegar lá rapidinho. Cuidado com atalhos. Tudo na nossa vida com Deus tem processos. Se fosse assim, um bebê nasceria de um dia para o outro, mas um bebê, para ficar em sua plena formação, precisa de 9 meses para ser formado. Tudo tem um processo, queridos. Tudo tem uma razão de ser. Então, não tente pular etapas, não tente pegar atalhos, não tente antecipar coisas que não é para acontecer agora. Calma, respira, dê o seu melhor todos os dias. Acima de tudo, não fique fazendo coisas aleatórias para colocar Deus à prova. Olha o que Jesus falou, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, isso está escrito. Não para de fazer loucuras em cima de loucuras, não porque Jesus vai cuidar disso, não porque eu quero fazer essa loucura aqui, porque eu quero que Deus veja a minha fé na prática. O que Ele quer ver a nossa fé na prática é fé em Jesus. É a nossa fé na palavra dEle. É fé de que nós sabemos que somos filhos amados e que nada nem ninguém vai nos abalar, porque nós temos a nossa vida firmada em Deus, firmada na palavra de Deus, firmada em Jesus, a nossa rocha. Amados, queridos preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Lembrando que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e para sempre será. A palavra de Deus, ela é viva. Essa passagem aqui que nós vimos tem mais de 2000 anos, ela é viva como se tivesse sido exatamente agora. Exatamente como se tivesse acontecido agora. Então não negligencie o seu tempo com Deus. Não negligencie o seu tempo de ouvir a palavra de Deus, de orar, de meditar na palavra de Deus, de se colocar no lugar de Jesus nessas situações. O que você faria? Mas não assim, fingindo, não, eu faria isso. Não, eu não sei se eu teria essa atitude de Jesus. Talvez, nesse momento aqui, eu ia querer esfregar na cara de Satanás quem sou eu e ia transformar as pedras em pães. É essa honestidade que Deus espera que a gente tenha, porque quando a gente é honesto com a gente mesmo, quando a gente é verdadeiro com a gente mesmo, a gente consegue enxergar as coisas. A gente consegue ver as coisas de uma outra forma, de uma outra maneira. Não com ilusões, com fantasias, mas a coisa exatamente como ela é, como Deus está mostrando pra gente. Que muitas vezes a gente coloca tanta camada ali em cima, a gente acaba distorcendo as coisas. E algo que Deus está trabalhando ali, para que a gente amadureça, evolua, a gente fica ali reclamando, e mais tempo passa ali. Ao invés de, como está escrito em tudo, dar graças. Agora sim, queridos, nos vemos amanhã. Meu Deus, sexta-feira já, queridos. Última sexta-feira do mês de junho, amanhã, dia 27 de junho de 2025. Nos vemos amanhã, queridos, amados, preciosos, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, aqui no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada, queridos, obrigada. Obrigada do fundo do coração, que a palavra chegue cada vez mais longe, confortando os corações, trazendo alegria, paz, esperança e amor, acima de tudo, trazendo as pessoas para bem pertinho de Jesus, do nosso Senhor Jesus. Sem Ele, nada somos. O príncipe
da paz que está conosco a todo momento, a todo instante. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. E eu que agradeço, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus também abençoe seu dia. Diogo, Deus te abençoe, querido. Lucieide, perdão. Deus te abençoe. Rosângela, Giza, Fê, tudo bom, amiga? Deus te abençoe. Kelly, Angélica, amém. Deus te abençoe também, minha querida. Márcio, Marcinha, Lohane, Mauro, amém, amém, Mauro. Gilvan, Clarice, Cipó, Francisco, Missionária Lourdes, amém, minha querida. Antônio, Anne, Rogério, Sinara, Stephanie, bom dia também, MC Cuts, Deus te abençoe. Preta, Diogo, André, Theo, Diana. E a todos vocês que estiveram aqui, queridos, muito obrigada. Nos vemos amanhã, em nome de Jesus.